eu vou olhar para cá e vou dizer com certeza que o comprimento é de 1 centímetro, 2 milímetros e mais alguma coisa. Esse alguma coisa eu não tenho certeza o que é. Eu olho e imagino como está aquém do ponto médio, deve ser 1,24 centímetros. Observe, então, que a primeira medida, 1,3 centímetros, contém 2 algarismos significativos. O que significa isso em termos de física? Significa uma certeza e um chute, que é obrigatório. Esse chute, ele é obrigatório. Então, esta medida tem 2 algarismos significativos, isto é, o valor encontrado está compreendido entre 1,25 e 1,35 centímetros. A segunda medida, nós achamos 1,24 centímetros. O que significa isso? Que esta medida contém 3 algarismos significativos. Perceberam? Houve um aumento de significativos. O que significa isso? A régua usada, o aparelho que usamos, tem mais sensibilidade. Então, agora, a minha medida contém 3 algarismos significativos. O que significa isso? Que 1,24 está compreendida nesse intervalo. Então, o algarismo significativo me mostra a precisão que a medida tem. O algarismo significativo está diretamente vinculado à sensibilidade do aparelho. Quanto mais sensível o aparelho, maior será o número de significativos. Mas, obrigatoriamente, os significativos compreenderão sempre as certezas dadas pelo instrumento, mais o primeiro chute, que será sempre obrigatório. Em 1953, o IPEM, o Inmetro, tornou-se signatário do Sistema Internacional de Unidades. A partir dali, as unidades utilizadas no país deverão ser as do Sistema Internacional de Unidades, no qual o signatário no país e a legislação, todas elas são emitidas pelo Inmetro. Os erros mais corriqueiros a nível nacional é a indicação de volume e massa de uma forma errada. O correto é indicar a parte de massa em grama, G minúsculo e 100 ponto, e quilograma com QG minúsculo e 100 ponto. E a parte de volume é indicar em ml e litro, em ml minúsculo e 100 ponto e litro minúsculo e 100 ponto. Como vocês podem ver, popularmente usam-se termos que nós em física condenamos. Por exemplo, a massa em quilos e não quilogramas. A temperatura em centígrados e não graus Celsius. Isso, em termos de física, é condenável. Vamos agora, então, fazer operações com algarismos significativos. Nós vamos considerar 2 regras básicas. A primeira é válida para somas ou subtrações. Então, vamos somar os números 2,85 metros e 377 milímetros e 0,353 centímetros e 5,441 metros. Observem que nós temos aqui, primeiro, várias unidades. Então, vamos primeiro converter todos os valores para uma unidade única. Então, vamos fazer a operação matematicamente representada. Observem que nós colocamos aqui em vermelho aquilo que é chutado. Isto é, na primeira medida, nós temos certeza do 2 e do 8 e o 5 é um chute. Na segunda medida é o 7. Na terceira medida é um 3, na quarta medida é 1. Vamos somar. Matematicamente, nós imaginamos que aqui existem zeros. Mas como mostramos em termos de física, se eu não tenho certeza se isto é um 5, eu não sei os algarismos que vêm depois.
Então, vamos usando o processo matemático. Imaginar que se fosse 0, isto daria 3. Isto daria 5. Isto daria 1. Isto daria 7, 6 e 8. Mas observem, esse valor é chutado. Este, idem, idem e idem. Ora, a minha resposta não pode conter mais de um chute. Chamamos um algarismo duvidoso. Então, a minha resposta física será 8,67 metros. Observe, 8 e 6 são certezas. Este é um duvidoso. Ele é, mais uma vez eu lembro a vocês, obrigatório. Vamos agora observar uma outra regra. Vamos calcular a área de um retângulo, cujos lados medem 5,6746 metros e 7,43 metros. Matematicamente, vamos multiplicar esses dois valores. Isso será a nossa resposta. Esta medida apresenta 5 algarismos significativos e esta medida 3 algarismos significativos. Qual é a regra aqui? A regra aqui é o valor final, o nosso resultado, não pode conter números de significativos maior do que a pior precisão das medidas. Observe, a pior precisão nossa é de 3 algarismos significativos. Então, a nossa resposta só pode conter 3 algarismos significativos. Isto é, a nossa resposta será 42,2 metros quadrados. Observe, a regra que nós temos para produtos e divisões não é a mesma regra que a gente tem para soma e subtração. Mas, sempre, o resultado será o mesmo. Nós teremos aqui as certezas e, obrigatoriamente, o primeiro duvidoso. Vamos fazer agora um exercício que é do vestibular do ITA. O exercício nos diz o seguinte: uma bola de 1,0 vezes 10 a menos 1 kg tem velocidade de módulo 11 metros por segundo no instante em que é golpeada por um bastão e obrigada a voltar com uma velocidade em módulo igual à anterior. Supondo que o bastão esteve em contato com a bola durante 3 vezes 10 a menos 2 segundos, calcular o valor médio da força exercida pelo bastão sobre a bola. Vamos então resolver um exercício típico de ordem de grandeza. Observe, a massa é dada com 2 algarismos significativos. A velocidade é dada com 2 algarismos significativos. O tempo é dado com apenas um algarismo significativo. Então, observem, as opções apresentadas são essas. Isto é, se o aluno tem conhecimento da técnica de algarismos significativos, ele não precisa fazer conta nenhuma. A única resposta possível é esta. A única resposta possível é um algarismo significativo. Por quê? Quando fizéssemos as contas, faríamos a massa com 2 algarismos significativos, a velocidade com 2 algarismos significativos, o tempo com 1 algarismo significativo. A operação que vai nos dar vai ser um produto ou divisão. Se for produto ou divisão, a resposta sai com 1 algarismo significativo. Notaram? Essa expressão não pode ter mais de um significativo, porque a pior medida que nós tivemos é aquela que tinha apenas 1 algarismo significativo. Conclusão, não fizemos conta nenhuma e a resposta só pode ser essa. Cuidado, vários alunos, quando fazem essa questão, resolvem numericamente e vão cair numa dízima que vai, entre aspas, ser a resposta A. Cuidado, a resposta é a letra E. Por quê? Porque é a única que contém apenas um algarismo significativo.
Vocês então observaram que especialmente questões do ITA cobram algarismos significativos. O que significa isso? Que algumas questões, quando você não faz cálculo, você tem a resposta. E às vezes, fazendo os cálculos, você pode errar essa questão. Com isso, então, encerramos a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, falamos sobre ordem de grandeza e algarismos significativos. Lembre-se, a ordem de grandeza é sempre algo do nosso cotidiano. E os algarismos significativos representam a precisão ou a sensibilidade do aparelho. Aprendemos a fazer a média geométrica. Observe, medir fisicamente é obrigatoriamente comparar grandezas de mesma espécie. Bons estudos! Lembramos então, para que especialmente nas questões do ITA, tenha-se muito cuidado na leitura da questão para ver se está sendo cobrado apenas a teoria dos significativos.